16. Diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando foi me dado essa oportunidade de trazer a palavra, não era essa palavra que eu queria, mas no sábado de manhã, como eu orei, o Senhor mudou a palavra no meu coração. E a vontade do Espírito Santo é melhor que a minha. A carta de Romanos, escrita por Paulo, ela foi feita para uma comunidade cristã na Grécia. Uma comunidade que lá tinha povos de outras etnias. Lá tinha judeus, mas também tinha gentios. E na Grécia havia várias culturas, várias credulidades diferentes das nossas. Então aqueles irmãos judeus dali, eles eram muito desconfiados, né? E como a promessa veio primeiramente aos judeus, os judeus sempre tinham o seu ar de superioridade, o seu ar de santidade, por se achar dono de uma promessa, né? E eles ainda estavam muito ligados à lei e ainda não estavam acostumados com a era da graça. Então, Paulo manda cartas para essa comunidade. E ali haviam contendas, dissensões, principalmente por conta dos gentios não serem circuncidados. E isso tudo Paulo vinha nos exortar e nos ensinar quando visitou posteriormente, como a Bíblia nos mostra, né? Mas, em especial, Paulo falou sobre a lei, Paulo falou sobre a graça, mas Paulo, nesse capítulo, do capítulo 7, capítulo 8, aqui Paulo já vem falar sobre a carne e sobre o Espírito. Quando nós aceitamos ao Senhor na nossa conversão, nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Quando o nosso corpo é preenchido pelo Espírito Santo, nós começamos a entrar num processo de santificação. Todo mundo aqui que se converteu, eu creio que teve a mesma experiência que eu. A gente se sentia tão forte, a gente se sentia tão sedento da palavra, era algo novo que parecia que a gente queria falar para o mundo inteiro como a gente estava se sentindo. Se a gente puder, a gente ora toda hora, todo tempo livre a gente está orando, a gente está buscando, a gente está lendo a palavra. Mas no caminhar da vida cristã, a gente vai esfriando, a gente vai desanimando. A gente não pode esfriar na fé, mas isso acontece porque a carne é fraca e a nossa carne ela contende o tempo todo para se inclinar para o mal. Tudo que há de nós de bom não pertence a nós, vem de Deus, porque nós não somos bons. Nós somos comparados a trapos de imundícia. Nós nesse mundo, nós fomos criaturas de Deus. Fomos criados para ser filho, mas após a natureza caída, somos criaturas. Mas após aceitar a Cristo, nós nos tornamos filhos. Filhos por adoção. Glória a Deus, verdade, Deus. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, como a palavra diz, né? E a graça, ela veio para nós, mas ela não foi de graça. E não é fácil viver debaixo da graça. Tem suas responsabilidades. Se brincar, maior do que na época da lei. Na época da lei, quando Moisés estava no Monte Sinai, se não me engano, era o Monte Sinai, né? Que estava lá o Senhor dando a ele as leis, que ele viu aquele povo, quando desceu do monte, que ele viu aquele povo pecando, fazendo bezerro de ouro, em idolatria, ele se irou. E
naquele dia, pela autoridade do Senhor, ele perguntou quem era do Senhor, viesse até ele. E aqueles que vieram até ele, ele ordenou que matasse os outros que estavam ali adorando os bezerros, os que escolheram ficar do outro lado. E naquele dia caíram 3.000 homens. E na época da graça, no Monte Sinai, lá em Atos 2 vai nos mostrar que depois da graça foram salvos quase 3.000 pessoas, 3.000 almas. Então, a graça é um favor imerecido, nenhum de nós merece. Nós somos míseros pecadores, nenhum de nós merece nada. Mas nós alcançamos a graça. Então, depois de convertidos, debaixo dessa unção que o Senhor nos dá, debaixo dessa lavagem de sangue que o Senhor nos deu, aleluia, Deus. A gente tem direito de esmorecer na fé? A gente deveria olhar para trás, né? Ver de onde o Senhor nos tirou e olhar para cima, para onde o Senhor quer nos levar. Glória a Deus, aleluia, é verdade, Deus. Né? Que nós possamos entrar na casa do Senhor, lembrando que aqui é um lugar, uma casa de oração. Uma casa que a gente vem e deve prestar reverência ao Senhor. A gente não deve chegar na casa do Senhor com mãos vazias. Como é que é a nossa vida quando as luzes aqui se apagam, a porta se fecha e a gente está daqui para fora? Como é a nossa vida como cristãos lá fora? Como é o nosso olhar para as pessoas que nos veem de fora? A gente está sendo só um crente ou a gente está sendo o reflexo que Cristo é na nossa vida? Aleluia, Deus! A gente é para ser sal da terra e luz da terra. Como é, pastor? Sal da terra e luz do mundo. Desculpa, irmãos, eu nervosismo. A gente vai ser sal da terra e luz do mundo. A gente é para fazer a diferença onde a gente chega. Mas será que a gente está fazendo a diferença onde a gente chega? Será que a gente